Hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas vezes é mal compreendido, que é a inflação da saúde. Feitosa, todos os anos, quando chega a época dos reajustes de plano de saúde, a mídia faz uma comparação entre o comportamento de custos dos planos de saúde e a inflação geral ao consumidor. Eu queria que você desmistificasse esse tema, por favor. Bom, de fato, parece que a cada ano a única coisa que se faz é trocar o índice e a manchete é sempre a mesma, né? Tem muita novidade nessas matérias quando você lê. Mas eu acho que o primeiro ponto é que quando a gente chama inflação médica ou variação de custo médico de inflação, a gente tem que ter um entendimento até mais amplo do que compõe essa inflação. Porque uma inflação geral de preços, ela está medindo basicamente a variação de um preço de um determinado período para o outro. Na saúde, a gente tem duas matrizes ali gerando custo, né? Uma é a variação do custo, de fato, mas a outra é a demanda. Então, a demanda, por vezes, é mais importante até do que a variação do custo. Então, quando você compara essas duas inflações, já tem uma grande dificuldade aí, porque a outra, ela tem um efeito que é recorrente de um incentivo errado no sistema. Porque é um sistema que toda a remuneração se dá por produção. Ou seja, é o famoso fee for service que o mercado chama, né? Então, assim, com o incentivo errado, essa inflação ela tende a ser diferente porque, inclusive, uma parte dessa inflação é de uma demanda quase autogerada. Não no sentido, não quero aqui fazer uma apologia a que alguém está fraudando ou coisa do tipo. Embora isso também exista. Embora isso também exista. Mas é muito mais no sentido de que, se você tem um incentivo errado na remuneração, todo o sistema quase que involuntariamente começa a se estruturar e se montar e se emparedar num paradigma do seguinte: olha, se eu não conseguir gerar o ganho pela variação do custo, eu vou gerar pela variação da demanda, né? Então, todos os anos a gente tem a mesma notícia, porque você tem um incentivo que está errado, que está equivocado. E dar o primeiro passo, alguém no elo um elo dessa cadeia tem essa dificuldade, porque quem dá o primeiro passo aparentemente fica no prejuízo, né? Então todo mundo fica esperando o outro em dar o primeiro passo da mudança. Mas em algum momento ela precisa acontecer. Agora, isso acontece, essas ineficiências que tanto se falam, que acabam culminando numa inflação da saúde mais alta, ela tem relação com os incentivos, sem dúvida nenhuma, tem relação também com o fato de que a tecnologia na área da saúde ela não é substitutiva e complementar, tem relação com a população que envelhece e, portanto, demanda mais serviços. Ou seja, independente do modelo de remuneração, ela é um fenômeno que acontece em outros sistemas de saúde que não brasileiro? Sim, eu acho que o sistema brasileiro ele vive o efeito que outros sistemas no mundo já viveram, né? A gente tem sempre uma analogia muito forte com o sistema americano. Então, muitos dos problemas que eles viveram lá, nós estamos vivendo agora e a gente olha para eles para ver que soluções que eles já deram, né? Mas você deu alguns exemplos do que acontece aqui, de fato. Você tem o envelhecimento populacional, que é uma questão meio óbvia. Se nós estamos envelhecendo e se à medida que envelhecemos vamos precisar de mais cuidados médicos, isso vai custar mais caro, né? Mas tem a questão também da tecnologia, em que é o único setor talvez que ela encarece ao invés de baratear o sistema, porque de novo nós estamos olhando para a produção e não para a gestão do custo. Eu acho que o que resume essas outras características da demanda autogerada, do incremento tecnológico, do envelhecimento populacional, o aspecto que resume essas problemáticas também é de onde está o risco. Porque hoje, se a gente fizer uma análise mais de perto,
o risco hoje está com as empresas, porque são elas que representam a maior parte do sistema, são elas que não têm um reajuste regulado pela agência, o reajuste é de livre negociação, então o risco está com elas. Se você vai descendo a cadeia, você pode dizer que está com a operadora, porque a operadora tem um resultado muito espremido, com o hospital ou com o médico, porque não tem o reajuste da sua remuneração da maneira devida. Mas muito do problema dessa inflação também tem a ver com o risco mal concentrado. Num sistema dos sonhos, o risco que a operadora corre tem que ser o mesmo que o hospital corre, de certa forma. Porque o hospital tem que se responsabilizar pelos seus custos e não simplesmente repassá-los à operadora, que por sua vez pode encontrar empresas que queiram também compartilhar o risco com a operadora, que por sua vez o beneficiário também pode entender que ele tem um papel fundamental nessa cadeia do custo, porque quanto mais consciente a utilização, menos pressão também tem sobre esse sistema. Aliás, a gente poderia chamar de inflação da doença e não da saúde, porque ela não é gerada pela prevenção, ela é gerada pelo tratamento. E geralmente a situação aguda, a situação de emergência, a situação que não foi gerenciada, né? Então acho que o que resume essa segunda provocação que você me fez é o risco mal distribuído. Perfeito. E o que você acha que poderia ser feito para nunca equiparar, porque como você colocou, você tem um aspecto de variação de preço e um aspecto de demanda. O que pode fazer, quais são as ações possíveis para se procurar reduzir essa, vamos dizer, boca do jacaré entre o custo da assistência, a evolução do custo da assistência e da inflação geral ao consumidor? Quais são as causas sobre as quais você pode agir para diminuir essa diferença e tornar o benefício, vamos dizer assim, mais sustentável para as empresas e para as pessoas? Olha, eu comento há muito tempo e fico feliz de ver de maneira mais recorrente também outras pessoas falando disso, que é a cadeia da desconfiança. Então, você também fala muito sobre isso. Nós temos uma cadeia produtiva que parece mais uma cadeia alimentar. Tem muita desconfiança, né? Então, um primeiro aspecto é de desmontar essa desconfiança. E isso só acontece se a gente construir um novo paradigma onde a gente faz bons contratos antecipadamente. Então, eu costumo dizer que contrato bom é aquele contrato que você sabe como vai embora, como é fácil de ir embora. Contrato ruim é aquele que você tem muita dificuldade para ir embora. E os contratos hoje são ruins porque é difícil ir embora. Eu estou falando mais da relação empresa-operadora, por exemplo. Okay. Né? É difícil você ir embora, porque quanto maior a empresa, mais garantias tem nessa relação contratual, né? Mas, de uma maneira geral, o contrato não tem realizado novos pactos. O contrato é o de sempre. Então, eu acredito que uma forma de solucionar isso, de construir essa confiança necessária, é fazer um contrato onde cada um abre as suas metas. Por que uma operadora não pode dizer para o cliente, olha, eu preciso de 5% de lucro e para isso essas são as regras? E por que uma empresa não pode dizer para a operadora, olha, eu só posso pagar de spread no meu contrato, ou seja, eu só posso ter de limite técnico 85%. Se 85% para a empresa gera 5% para a operadora, com um novo pacto aqui no meio da cadeia, por que isso é necessariamente ruim? Talvez porque hoje você tem uma relação onde ninguém quer ceder nada, né? E todo mundo quer ter mais vantagens do que riscos. Talvez seja a hora de repensar todas essas relações e fazer um contrato de ganha-ganha efetivamente, né? Então, eu estou colocando aqui um sonho, não é uma realidade ainda, uma prática. Se tiver muito isolada, eu já presenciei alguma, mas de fato é isolada, né? Mas acho que o caminho, resumindo, ele passa por uma construção de confiança e um novo contrato onde todos compartilham as suas garantias mínimas de forma equilibrada.
Obrigado. Se você gostou desse vídeo, divulgue. Não deixe de acessar o nosso site da Arquitetos da Saúde e as demais plataformas digitais.